Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar os comentaristas do programa Jogo Aberto e da ESPN Brasil falando sobre a vitória do Flamengo pra cima do Palmeiras 2-0 e com direito a chororô, meus amigos. Vamos aqui analisar, já chega dando aquela moral, deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber as informações do Flamengo. Já vai nos comentários e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, Rondônia, Espírito Santo, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Brasília, Goiás, Amazonas. Coloca o seu estado, a sua cidade aí, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Vamos acompanhar aqui a Renata Fã, o Cicinho e os comentaristas do programa do Jogo Aberto e da ESPN Brasil falando sobre essa vitória do Mengão. Vamos lá pro vídeo de hoje, créditos, canal Jogo Aberto, ESPN, link na descrição como créditos. Bora pras notícias do Flamengo. O mundo esperava muito pelo encontro entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Não é que a equipe do Felipe Luiz venceu por 2 gols, 2-0. Palmeiras perdeu pênalti, um duelo de alto nível e de polêmicas. Em contagem regressiva para o Super Mundial, a torcida alviverde organizou um mosaico de incentivo. Muito legal, não? Como sempre, a torcida sempre alentando. Como o avião da homenagem, o time começou voando alto, até que o uruguaio Facundo cruzou e a bola tocou na mão do conterrâneo Varela. Pênalti pro Palmeiras. Ramon Abate-Abel só precisou checar com o VAR. Foi dentro ou fora da área? Se fosse dentro, sim, seria pênalti, mas para mim foi fora. Uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti. O VAR só tem que dizer se é dentro ou se é fora. Na dúvida, deixa seguir a decisão do campo. É simples e clara a regra, não sei o que é que eles gostam de inventar, mas eu vou lá ver. Pênalti foi assinalado. Piquerez, o escolhido, bateu fraco e Rossi defendeu. Temos que melhorar, sem dúvida nenhuma. É um momento decisivo de um jogo, um pênalti é a oportunidade mais flagrante de um jogo de futebol. Até por isso, os palmeirenses reclamaram de um possível pênalti do Alexandro no Vitor Roque, ainda na primeira etapa. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. O avião alviverde entrou em turbulência. Cebolinha exigiu boa defesa do Everton. Já na segunda etapa, Luiz Araújo escapou da marcação do Gustavo Gomes e enfiou a bola pro Arrascaeta, que caiu na área depois de um toque do Murilo. Olha a reação dos palmeirenses. O árbitro também não viu nada demais, só que o VAR chamou e na cabine de vídeo ele mudou de ideia. Pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Nós já andamos aqui há 4 anos e meio, já sabemos. Hoje em dia o VAR é quem manda no jogo. O Murilo usou o corpo dele para ganhar posição simples, né? Arrasca fez o simples, cobrou e abriu o placar. Flaco Lopes teve 2 boas chances. Já o Flamengo, numa jogada que começou com cobrança de lateral, trocou passes em velocidade até a bola chegar no jovem Wallacian, que serviu a Ayrton Lucas. Do Flamengo! Apito final e o 2-0 decretado. Com o resultado, o Flamengo manteve um tabu sobre o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Desde 2017 foram 15 partidas, sendo 7 vitórias do rubro-negro e 8 empates. Ou seja, há 8 anos, o Verdão não sabe o que é vencer o rival carioca pela competição. Para o auxiliar do Palmeiras, o resultado está diretamente ligado às decisões de arbitragem. Hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. Uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho. Esse representante do Palmeiras, que teria invadido o vestiário da arbitragem, seria Anderson Barros, diretor de futebol. O dirigente já rebateu. Se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso. Na súmula do jogo, não há qualquer registro sobre o episódio.
quente demais, porque é briga pelo título brasileiro aí, candidatíssimos, tanto Palmeiras quanto Flamengo. Vamos para o primeiro lance polêmico da partida, o pênalti marcado para o Palmeiras. A dúvida é se ele comete a infração dentro ou fora da área. Em campo, o Ramon Abate-Abel deu a penalidade, aí o VAR recomenda a revisão, mas não tinha nenhuma imagem conclusiva. E aí fica aquela dúvida. Vocês conseguiram chegar num denominador comum aí, Ronaldão, para você? Pênalti, fora a falta da área, o que você teria dado? A briga foi só essa, que ela pega na mão, pra mim, na risca e praticamente saindo da área, pra mim foi pênalti também. Não tem o que reclamar aí. Edu. É pênalti, né? Como você bem disse, Renata, não tem uma imagem conclusiva assim, a gente meio de lado assim, mas acertou, pelo menos, né, que a gente viu o árbitro marcou ali no campo na linha, e manteve a decisão dele no campo. Então, pênalti. Cicinho, e aí? Poderia ter sido mais polêmico, mas o Rossi acabou defendendo a penalidade cobrada pelo Piquerez, mas é um lance bem difícil. É assim, quando não é pênalti, a bola não entra, então eu não daria. Então do Palmeiras foi pênalti então na semifinal? Porque você falou que não foi e a gente bateu e fez. Contra o São Paulo. Nós estamos falando desse jogo, exclusivamente desse jogo. A questão é a seguinte, mas ali nós estamos falando de um lance claro, aí não é 100% claro. Então eu não daria. Eu acho que eu marcaria essa penalidade, sim. Bom, o Vitor Roque também esteve envolvido num lance, num pedido de pênalti pelo Palmeiras. Enfim, quero ouvi-los. Cicinho, vamos ver se a gente consegue ter uma imagem mais aproximada, porque essa tá bem distante, tá difícil para vocês fazerem a análise, mas imagino que vocês tenham visto também esse lance. Agora. Não foi para tudo isso. Não daria. Ronaldão. Aí já é mais choro de perdedor, né? Porque reclamaram depois, né? Na hora ninguém reclama, né? Que ele se joga ali. Então, pra mim, nada aí também. Edu. Renata, tem o contato, mas realmente eu não marcaria esse pênalti. Não é faltoso, Não, né? Eu acho que isso aí também é contato, como a gente fala aqui sempre, mas não foi para tudo isso pro Vitor Roque cair dessa forma assim. Então não Gosta de se jogar também. Eu também não marcaria essa penalidade, não. Vamos agora para mais um lance polêmico envolvendo o goleiro Everton, uma joelhada que teria acertado ali o Léo Ortiz, e se isso é pênalti ou não é pênalti, o que vocês fariam nesse caso? O Ronaldo, que é goleirão, ele sabe. O Ronaldo saía de sola nessa época. Não, mas... No tempo do Ronaldo, a sorte dele é que não tinha VAR, hein? Se é o Ronaldo, estaria gravado a chuteira aqui, ó. Eu escutei muita gente falar que é a proteção do goleiro, que ele levanta e põe o joelho na proteção. Mas não é isso, é a forma de subir, porque ele está indo em contra a bola. Como é que ele vai, enquanto se ele não vai levantar a perna, como é que ele vai saltar? Vai saltar com os dois pés? Então aí, não só é a proteção, mas devidamente ao salto, ele tem que levantar uma das pernas para levantar, para sair do chão. Como é que ele vai saltar com as duas pernas no chão? Não dá. Cicinho. Aí os curavam assim também, certinho. Agora, o atacante quer disputar com o goleiro. Aí eu fico com o Ronaldo, porque a proteção do goleiro, e assim, lógico que ele tá correndo um risco. Mas se você pega o Everton, ele não é um jogador maldoso. Ele não é. Se você fala do antigo, né, do Fábio Costa, do Ronaldo, aí era pênalti. Mas isso sim. Edu, e você, marcaria essa penalidade? Não, eu vou junto com meus companheiros, meus amigos aqui. O Everton saiu na bola de frente, né? O zagueiro veio de costa. Então não marcaria. De repente, ele deve ter falado minha, dentro da área, o cara não escutou. Tem que gritar, minha! Entendeu? Porque quando Aí o goleiro falava, assim, eu nem ia mais na bola, eu já não é mais não. Aí tem um zagueiro que tem que ir. Não marcaria. Especificamente nesse lance, eu concordo com você, Ronaldão. Tem que vir, hein? Estamos chegando no meio do ano, é a primeira vez que ela concorda comigo. Agora, esse é um lance que, pelo que eu percebi, acompanhei pelas redes e conversando com algumas pessoas, é o mais, talvez, polêmico de todos. A penalidade marcada para o Flamengo no Arrascaeta. E Murilo e Arrascaeta estavam aí no lance. E eu quero a opinião de cada um. Esse é um lance amplamente discutível. Ronaldão. Então, eu daria esse pênalti pelo só um fato. Ele já não olha mais a bola e o Arrascaeta está indo embora. Não teve a força, não teve a proporção, não teve nada, mas o zagueiro já esqueceu a bola. Então aí já daria até cartão para ele ficar esperto, porque o Arrascaeta quebra a costela dele, faz a carreta tombar aí e ele põe a mão. Uma coisa que me chamou a atenção é que no pênalti que foi dado para o Palmeiras, 6 minutos até a resolução. Esse foi bem mais rápido. O árbitro demorou menos tempo para definir, então, a penalidade. Edu, você marcaria esse pênalti, sim ou não?
Renata, você conhece bem ali aquele lugar. O Murilo correu o risco, né? Quando você abre o braço, né? E por mais, como o Ronaldo falou, não tem aquela força desproporcional, mas ele correu o risco, né? Então deu chance para o árbitro. Então o árbitro marcou. Eu sinceramente, não é questão de clubismo. Eu marcaria esse pênalti, sim. Nesse caso, se fosse clubismo, era outra coisa. Né? Eu não sou clubismo, por isso que eu marcaria. Porque senão eu falo, não foi. Né? Cicinho. Igual o Cicinho aqui fica falando que, toda vez não é, que é. Não, mas aí é nítido que é pênalti. Até porque ele retardou, né, o movimento do Arrascaeta e o Piquerez chegaria na jogada, o Gustavo Gomes parece também chegaria na jogada. Então houve uma vantagem mínima, não foi tão brusco, mas impediu o Arrascaeta de concluir a jogada. Honestamente, eu não sei se eu daria esse pênalti, mas não acho nenhum absurdo o árbitro ter marcado ou optado pela penalidade. Porque tem o gesto, não sei se foi suficiente. Claro, o doutor Marco Aurélio Cunha me ensinou que se o Arrascaeta exagerou, valorizou o que tem que ser feito, não é? Ele disse isso. Aí vai vir com a penalidade máxima. E aí você viu que não aí marcou. É mínimo, o Arrascaeta ficou batendo o pé no chão ali, ó. Mas eu não acho nada. Nossa, como é que ele marcou esse pênalti? Tem fundamentação para marcar esse pênalti. Eu gostei do Cici, como é que é assim? Não tem penalidade máxima. O Marco Aurélio Cunha ele vai vir com a penalidade é máxima, já fala, a penalidade aí é mínima, então não é pênalti. Marco Aurélio Cunha. Ele me ensinou que se o cara não valorizar, não cair, não fizer toda a cena, o árbitro não marca, então o Arrascaeta seguiu a cartilha corretamente. Bateu o pé no chão. E o Flamengo, a gente vai discutir mais daqui a pouquinho. O Flamengo jogou muito bem também, né? Demorou um pouquinho para entender o jogo, mas quando entrou na partida, o Alexandro no primeiro tempo, muito bem taticamente. Na segunda etapa, eu quero valorizar as modificações feitas pelo Filipe Luiz, que na hora de escolher um volante, ele improvisa, não é? Coloca o Varela como volante, o Danilo vai para a lateral, isso funcionou muito bem. O segundo gol do Flamengo também é oriundo de jogadores que foram escolhidos pelo Felipe para entrar no segundo tempo, bem interessante. E o Abel fez falta, hein? Ninguém tá falando aqui, mas o Abel, com esse negócio das expulsões dele aí e ficar fora aí, você fez falta pro seu time ontem, viu, doutor? A derrota para o Flamengo não tira a liderança do Palmeiras no campeonato. O time segue na frente, prestigiado, e na Libertadores já tem a melhor campanha da primeira fase. Mas 2 quesitos deixam os palmeirenses em estado de alerta. Primeiro, a performance em casa. O Palmeiras perdeu 4 jogos esse ano, os 4 como mandante. Segundo, o desempenho nos pênaltis. Foram 8 pênaltis esse ano. E a equipe alviverde perdeu 4. O futebol, no entanto, ficou em segundo plano. Após o jogo, o diretor do Flamengo, José Botto, denunciou invasão de um dirigente do Palmeiras no vestiário da arbitragem. O que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo. O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, negou a invasão. O árbitro também não registrou nenhuma ocorrência na súmula. Entre amadorismo, jeitinho brasileiro e futebol de terceiro mundo, o fato é que quando o assunto é arbitragem, no Brasil, todos brigam e ninguém tem razão. Bom, o tabu foi mantido, né? O retrospecto do Palmeiras e Flamengo no Brasileiro desde 2018, com nenhuma vitória do Palmeiras. São 8 empates e 7 vitórias rubro-negras. E agora, mais uma vez, o Flamengo colocando uma vitória nessa conta depois de vencer no Allianz Parque. E o próximo jogo do Palmeiras novamente é em casa, no Allianz, agora por Conmebol Libertadores. A gente já chama então o Vinícius Nicoletti, que acompanhou o jogo ontem lá de perto, e toda a repercussão, não é, Vinícius? Claro, da vitória rubro-negra, já a gente vai pro Rio, mas também do Palmeiras, que não perdia de ninguém e agora perdeu para um rival nacional. Vinícius. É isso, Bruno. Abraço para você, para os companheiros, fã de esportes. Palmeiras vem de uma sequência, né? 7 vitórias consecutivas. Aliás, são 14 vitórias nos últimos 16 jogos. Teve essa sequência de 7 vitórias. Perdeu pro Bahia no Campeonato Brasileiro. Depois mais 7 vitórias. E agora foi derrotado
pelo Flamengo. Não muda a situação do time do campeonato, a gente viu aí na matéria também o planejamento pré-mundial. O Palmeiras tem mais 2 jogos, tem a partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores, que vai cumprir tabela, já tem a melhor campanha da primeira fase da Libertadores e a última rodada contra o Cruzeiro. Mas alguns pontos que chamam a atenção nesse desempenho do Palmeiras esse ano de 2025. Primeiro é a performance em casa, como a gente viu aí na matéria. O Palmeiras tem 33 jogos esse ano, 4 derrotas, são 16 jogos como mandante, as 4 derrotas em casa como mandante. Teve um jogo contra o Novo Horizontino que foi no Novelli Júnior, era o mandante e acabou perdendo. E 3 derrotas no Allianz Parque, Corinthians, Bahia e agora o Flamengo. Então preocupa porque apenas 50% de aproveitamento em casa. O Abel fala sobre isso no livro dele, é um dos princípios do Abel, uma boa campanha em casa para um time que quer ser campeão. Dessa vez o Palmeiras está deixando a desejar um pouquinho no desempenho em casa. E o outro ponto que chama atenção é o Palmeiras nos pênaltis. São 8 pênaltis esse ano. Rafael Veiga, o Estevão, Flaco Lopes e o Piquerez, os 4 já bateram pênaltis e só o Flaco Lopes não errou. Palmeiras teve 8 pênaltis a favor e converteu 4, errou mais uma vez com o Piquerez, o primeiro que ele erra esse ano, já tinha convertido 2 e o Palmeiras acabou perdendo. Então são pontos que o time precisa melhorar, também a eficiência quando joga em casa no Allianz Parque, porque o Palmeiras tem mais o controle da bola, teve assim no primeiro tempo, principalmente no jogo contra o Flamengo, mas não conseguiu converter em gols. Então são pontos que o time certamente vai tentar melhorar nessa reta final pré-mundial e depois para a sequência da temporada. Bruno, Mari. Ô Vinícius, você já volta pra gente discutir as questões da arbitragem, tá? E a repercussão e o tom da repercussão por lá, né, Mari? Com toda certeza, mas do lado do Rio de Janeiro também tem o tom da vitória, dos 3 pontos e o Flamengo também que embola esse campeonato brasileiro. Pedro Henrique Torre com as informações do Rubro Negro. Pedro. Pois é, tudo bem? Bruno, Mari, um beijo a todos aí, enfim, o Jailson, Breler tá por aí também. Flamengo com essa excelente vitória que teve ontem no Allianz Parque, esse retrospecto muito bom na casa do Palmeiras, não perde lá desde 2017, então é um local onde o Flamengo está acostumado a pelo menos conquistar pontos, sair com alguma pontuação no campeonato, né? Se sente mais à vontade na casa do Palmeiras. E ontem não foi diferente, conseguiu essa boa vitória de 2-0, houve a polêmica toda, enfim, das penalidades, mas o Flamengo foi lá e converteu a sua, fez 1-0 e depois com Ayrton Lucas 2-0. Felipe Luiz teve as dificuldades, como a gente já apontou na primeira participação, dificuldades ali para formatar o time mesmo, não tinha o Pulgar, não tinha o Alan, não tinha o De La Cruz, o Plata também fora, enfim, jogadores importantes ali que poderiam compor essa equipe. O Wesley estava suspenso, então jogadores bem importantes. Ele começou adaptando de todas as maneiras possíveis, ele perdeu o Gerson, escorregou, deu um jeito no joelho ali, o Flamengo até tá para divulgar, que parece que não foi grave, mas vamos ficar de olho atentamente. Então ele foi adaptando, o Danilo foi para a lateral, o Varela saiu da lateral, foi para o meio. Então foi o Felipe Luiz que mexeu bastante na equipe e o Ayrton Lucas entrou de ponta e fez até o segundo gol rubro-negro. O Gerson, como eu disse, preocupa e o ambiente rubro-negro fica mais leve, mais tranquilo em relação à sequência da temporada, porque o Flamengo precisa vencer o Deportivo Táchira nesta quarta-feira no Maracanã, 21h30, pela Libertadores, para se classificar, avançar às oitavas de final da competição. Para encerrar, Mari, Bruno, o Bruno Henrique ele foi convocado para dar a sua versão, enfim, para depor no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre a questão do envolvimento, suposto envolvimento em apostas, né? Questão de jogo de apostas, etc. Seria hoje às 15 horas, depois foi antecipado para as 13 horas e aí foi antecipado depois mais uma vez para amanhã. Só que aí bateu o horário com o treinamento do Flamengo, foi alegado, e ele não pôde participar. Seria uma audiência online. Então o Bruno Henrique não pôde participar. Vamos acompanhar como é que isso vai ficar. O Flamengo que treina agora pela manhã no Ninho do Urubu, na reapresentação depois desse jogo contra o Palmeiras. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão venceu o Palmeiras por 2-0, uma boa vitória. O Flamengo foi muito inteligente nessa partida, venceu bem o Palmeiras.
já diminuiu a pontuação que tinha de distância com o Palmeiras, agora é somente de 1 ponto. E, meus amigos, tá todo mundo ansioso aí com mais vitórias do Mengão, né? Porque essa partida contra o Palmeiras mostrou que o Flamengo vai brigar por todas as competições. E agora é virar a chave e pensar na partida contra o Deportivo Táchira pela Copa Libertadores da América, que acontece no meio de semana. E aí vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Nação, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.